que produziu uma documentação muito interessante, comprovando a solidez do fenômeno UFO, do fenômeno OVNI. Portanto, este é um marco que nós temos que considerar com respeito, com muito respeito, porque não foi o único brigadeiro a fazer isso, né? Nós temos na história da ufologia, nos últimos 50 e 60 anos, um rol enorme de autoridades, né, militares, que não só tiveram confrontos diretos com o fenômeno, mas tiveram a oportunidade de conduzir investigações técnico-científicas e confirmar que é um fenômeno absolutamente real, né? E também, não só com documentos, com fotos, filmes, vestígios de pouso, vários testemunhos de pilotos civis e militares, astrônomos, astrofísicos, fragmentos de OVNIs, né, também, fragmentos, que é enfim, os metamateriais, né, que agora está se falando aí, né? Com certeza, com certeza. Então, inclusive, há um advogado americano que uma vez eu estava nos Estados Unidos e comentou comigo uma coisa interessante. Ele falou: olha, eu como advogado, se tivesse que ir para um tribunal para provar a realidade do fenômeno UFO, o material é tão grande, é tão vasto e é tão extenso e concreto que qualquer tribunal do mundo aceitaria a realidade desse fenômeno. Portanto, hoje em dia, em 2020, alguém vir falar: isso não existe, isso aí é bobagem, isso aí é criancice, isso é coisa de desocupado, isso é ignorância, isso é falta de informação, isso é falta de instrução científica, né? Então, aqueles que ainda têm dúvida a esse respeito, eu, com muito carinho, posso compartilhar uma vasta literatura, uma vasta documentação, inclusive acadêmica, que nos leva a total convencimento da realidade desse fenômeno. Se a gente for ver esses milhões de casos que existem no mundo todo, se um for verdade, pronto, já existe. Não é? Você pode pôr, por exemplo, a imagem 4? Põe a imagem 4 aí, Arthur. Tá na mão já. Então, essa imagem 4, eu separei. Nós temos aqui um arquivo muito grande de artefatos, de aeronaves, que já vinham sendo produzidas desde o século XIX, desde o final do século XIX. Vocês estão vendo aí, é um aeróstato, né, um balão, né? Vejam bem, esse balão é de 1912. 1912, portanto, muito antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né? E esse aeróstato, imaginem só, gente, 1912, é o chamado aeróstato de Anthony. Ele já era controlado por controle remoto. Em 1912. Então, vocês imaginem, em 1912 já tinha gente experimentando controlar um negócio desse aí com controle remoto. Ou seja, a Força Aérea, né, que a Força Aérea Americana só surgiu depois, em 1947, depois da Força Aérea do Exército. Não existia Força Aérea. Antes era a Força Aérea do Exército. A Força Aérea era um departamento do Exército. Depois que ela se separou e surgiu a Força Aérea. Como agora também surgiram as Forças Espaciais nos Estados Unidos, que é uma quarta arma, né? Agora tem a Força Espacial, tem Exército, Aeronáutica, Marinha e Força Espacial agora. Então, eles... Felipe, eles sempre tiveram... dentro dessa parte de tentar conseguir algum tipo de tecnologia, talvez até dos OVNIs, para aplicar numa tecnologia terrestre, né? A gente tem exemplos aí, o Avro VZ9V, a tecnologia Cypher, várias coisas, aquelas plataformas voadoras, você tem vídeos, já me mostrou a respeito disso, bem legal. Então, tudo para aplicar com fins bélicos, né? Infelizmente. E você sabe que eu mostrei esse aeróstato de 1912 pelo seguinte: muitos projetos como esse aí eram secretos. Eles eram feitos com finalidades militares, com finalidades belicistas. Então, eles eram mantidos secretos ou ultra secretos. E claro que a maioria das pessoas, né, não existia ufologia ainda, não tinha ufofilia ainda, havia curiosidade para esse fenômeno, não existia uma coisa organizada chamada ufologia, nem uma coisa chamada ufofilia ainda naquela época. Mas os militares já andavam atrás de objetos como esse que eu mostrei, experimentais,
né? Porque eles viam uma coisa estranha e Então que não aí sabiam o que era. a gente entra na política, né, de sigilo, né, a política de salvaguarda, não é isso? Sim, sim, Que sim. sempre existiu e prejudica o nosso estudo como ufólogo até hoje, né? E é por isso que eu falo, as pessoas ficam muito chateadas quando eu digo isso. Se você realmente tem interesse em se aprofundar, em sair um pouco da ufofilia, que é uma atividade, repito, muito nobre, muito importante e essencial para a ufologia, e que geralmente é feita por civis, né? Existem também ufófilos militares, mas a maioria de ufófilos são civis, né, do mundo inteiro. Então, essa é uma atividade muito importante. Agora, se o ufófilo civil desejar em algum momento uma cooperação militar, ele tem que tomar uma série de cuidados, uma série de cautelas, né? Porque, por causa da salvaguarda, do sigilo de informações, você não pode ter uma informação de um militar, por exemplo, sair publicando em revista, sair colocando na televisão. Né? Você não pode. Até porque, nós veremos mais para frente, nós estamos lidando com um assunto de segurança nacional. Nós veremos aí que uma das razões da salvaguarda, do sigilo, é a preservação da segurança nacional. Pode colocar.